Olá, bom dia, bem-vindos todos à nossa segunda live do programa de apoio ao TEA. Eu sou a Brenda Neves, eu sou psicóloga e analista de terapias especiais aqui da Aberta Saúde. Eu sou uma pessoa morena, de cabelos castanhos, uso óculos, meus olhos são pretos, eu estou de camisa branca com listras vermelhas. Então, hoje, na nossa segunda live, a gente vai falar sobre o mês de conscientização do autismo, que nós celebramos aí entre conquistas, celebrações e desafios reais. A data que se celebra, né, esse dia é o 2 de abril. Então, abril é esse mês conhecido como o mês da conscientização, mas eu te pergunto, conscientizar é suficiente? Então, por muito tempo, nós nos acostumamos com campanhas, com símbolos, com a cor azul ocupando os espaços, mas será que isso de fato transforma as realidades? Hoje, a proposta é outra, a gente quer ir além do que já foi dito, além das mensagens prontas, além do conforto das falas que soam bonitas, mas não necessariamente mudam nada, porque quando o assunto é autismo, ainda existem silêncios, existem equívocos que se repetem e existem desafios muito concretos na inclusão, na escola, na família, na sociedade geral. E talvez o maior deles seja esse: sair do discurso e encarar o que de fato incomoda e precisa avançar. Então, ir além da cor azul não é sobre só ampliar a campanha, mas é sobre aprofundarmos a nossa conversa. Então, hoje a gente vai pensar aí para além da conscientização, o que a gente ainda não está disposto a ver sobre o autismo e que a gente precisa avançar. Então, para a nossa conversa, nós convidamos aqui dois colegas muito especiais que toparam participar da nossa live, que é o doutor Adilson Braga. Bom dia, doutor Adilson. Bom dia, tudo bem, Brenda? Tudo ótimo, Eu que bom que você veio e aceitou o nosso convite, a gente ficou muito feliz. Bem-vindo. agradeço pelo convite, tá? Só fazer minha autodescrição aqui para auxiliar. Sou homem, tenho 1,80 m de altura, cabelos grisalhos, bem grisalhos, por sinal, olhos pretos e estou com a camisa preta no momento, tá? É um prazer estar aqui para poder falar para você sobre um pouquinho sobre autismo na figura não de médico, mas de pai, especialmente, tá? Prazer. Ótimo. Então, o doutor Adilson Braga, ele é graduado em medicina pela UFMG, com especialização em medicina de família e geriatria. Atuou como docente na Universidade Federal de Lavras, ministrando disciplinas de saúde mental na atenção primária, infectologia e saúde do adulto, com atividades teóricas e práticas. É casado e pai da Clara e do Bento, vivenciando e compartilhando a experiência da paternidade atípica. Muito bem. E também temos como nossa convidada aqui a Carolina. Bom dia, Carol. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou morena, eu tenho cabelos bem longos, castanhos, uns olhos castanhos também. Estou usando um brinco dourado, uma blusa branca com rosa e um esmalte azul. Ah, lindo. Adorei. Obrigada. Obrigada, viu, Carol, ter aceito o nosso convite. Para a gente é muito honroso receber você aqui. Muito obrigada. Então, a Carolina Pucedo, é assim que fala? Puxedo. Puxedo Ferreira atua aí na gestão de viagens corporativas da ArcelorMittal Brasil desde 2018, com foco em eficiência operacional, inovação e experiência do viajante. É formada em turismo, engenharia de produção e banco de dados, com MBAs em projetos e administração. É autista, com diagnóstico na vida adulta e compartilha a sua experiência a partir de uma perspectiva prática sobre a inclusão e a diversidade no ambiente corporativo. Muito bom. Então vamos lá começar a nossa conversa. Vamos começar a conversar aqui, fazer uma pergunta, né? Se eu queria que o doutor Adilson dissesse assim, contasse um pouquinho para a gente
da sua experiência, Adilson, né, com a paternidade atípica, né? Assim, o que que você tem experimentado, né? Assim, até aqui, ou seja, a gente sabe que você tem uma filha adolescente, né? E, enfim, que a gente queria te ouvir um pouco, assim, do que você já passou, né, no percurso, né, assim, da experiência, né, de descobrir o autismo, como que você se, né, e aí construir essa paternidade distinta, né, e quais que foram os desafios e os impasses e também os alcances aí que você tem vivenciado, né, no que diz respeito aí esse ponto aí do autismo, né, do capacitismo, da inclusão especialmente. A gente queria te ouvir. Ah, vamos lá. Falar sobre autismo, assim, ela é extremamente interessante, empolgante, assim, para mim, até pelo tempo todo que a gente está nisso, nessa questão do TEA já. Na época que o diagnóstico da minha filha foi feito, não se falava tanto quanto hoje. Eu falo aí de 14 anos atrás. O diagnóstico dela foi feito com 1 ano de idade. Eu fiz o diagnóstico dela no primeiro momento, tá? E depois a gente levou essa demanda mais à frente para os médicos que acompanhavam essa questão. No início, assim, obviamente, eu costumo brincar assim, do ponto de vista técnico, né? Eu acho que você nunca quer estar, num primeiro momento, você fica pensando que talvez você está mais errado naquele diagnóstico ou não, mas aí você passa aquilo para frente e segue. Houve uma negativa inicial, assim, por parte da família como um todo. A minha era mais diretiva em relação a isso, não era tanto, mas houve uma negativa. Mas a gente nunca deixou de buscar as coisas que eram necessárias. Acho que isso é a primeira coisa para falar, em termos de estímulo, de cuidado e do que era adequado e necessário para a Clara poder ter uma evolução melhor dentro do que seria o neurotípico, assim, tá? Ah, obviamente, a gente vai falar assim, como pai, tá? Tem as angústias, aquela previsão do futuro, né? A gente começa a sofrer com o futuro, que é algo muito complexo, porque a visão que a gente tinha do autismo há 4 anos atrás era do autismo mais grave. Nas cadeiras de medicina, a gente não estudava esses quadros da forma como se estuda hoje, se tem a vivência hoje. Então, você imaginava que ela teria uma evolução para um quadro mais grave. E a partir do momento que a gente foi estudando e entendendo mais o processo, a gente viu as possibilidades e as questões que podiam ter de melhora. Então, houve todo esse processo do entendimento emocional do que estava acontecendo e de se entender como pai atípico, na verdade, do acompanhamento de uma criança atípica e de como isso tinha que nos dar força para que ela tivesse força para seguir no caminho que ela precisava. Minha esposa, ela tem uma frase muito boa, assim: ninguém tinha mais dificuldades ou problemas do que a nossa filha. Por mais que a gente achasse que nós tínhamos alguma coisa de sofrimento, essas coisas, talvez ela sofresse mais com isso, com todas as questões que ela foi passando ao longo do tempo, né? Ah, principalmente em relação à forma como vai ocorrendo, assim, as escolas que tinham vaga para receber, e quando descobrem que a criança tinha autismo, não tem, a vaga fechou. Isso aconteceu algumas vezes com a gente, assim, ao longo do tempo que a gente foi trabalhando com isso, sabe? Foi lidando com Clara com relação a isso. Hoje em dia, se for pegar Clara, é uma menina que é extremamente educada, vai chegar aqui conversar normalmente com todo mundo, assim, sem o menor problema com relação a isso. A questão de dificuldade, de entendimento diante desse mundo e de perceber como diferente desse mundo persiste, pois que ela tem alguns acompanhamentos, por psicologia, terapia, entre outras coisas. A gente sempre tem que tomar cuidado, que existe aquela lógica, né, que o leigo, as pessoas que não entendem, falam assim, ao autismo nível 1 para 2 não é tão grave assim. Não, mas ele precisa de suporte, ele vai se entender como diferente, ele vai perceber que ele tem diferenças, isso pode induzir casos depressivos, entre outras coisas mais graves até nessas pessoas. Então, o acompanhamento ele tem que existir nesse tempo, tá? Então, assim, como pai, eu acho que pode ser uma construção, como você falou bem, né? A gente se constrói o dia todo. Mas eu posso dizer friamente que hoje, assim, é a coisa mais linda que tem na minha vida, sabe? Clara é uma luz assombrosa, assim, é solar. Eu falo muito que Clara é solar. Ela ilumina os lugares onde ela vai, assim, com alegria, com uma
uma, uma intensidade muito grande, assim, sabe? E eu sou extremamente grato pela oportunidade de ser pai dela. Ah, que lindo te ouvir. Ela é clara mesmo, né? Clara, ela- Agora eu fiquei curiosa, assim, que você falou do desafio escolar, né? Assim, que você recebeu negativas, a gente, né, recentemente acompanha o goleiro do Cruzeiro, né? Que também ele passa por uma paternidade atípica, ele compartilhou, assim, muito o sofrimento dele de não ter conseguido uma escola e nenhuma escola estava aceitando os profissionais de apoio, né? Que ele inclusive financeiramente ele poderia, né, arcar com esse ônus, né, assim, então, como que você conseguiu transpor, assim, enfim, fazer com que ela exercesse o direito dela de ser incluída na escola, né? eu posso dizer para você que é muita briga, sabe? Literalmente, assim. Literalmente. Literalmente, a gente entra num embate básico para garantir as coisas, sempre fazendo a preservação dela, que ela não tivesse nesses momentos. Então, já houve escolas nas quais a gente chegou que a gente está pensando na hipótese dela não se adequar, ela sair daqui. E eu falava textualmente para a diretora da escola, "Pô, não preocupa não. Se a escola não se adequar a ela, eu vou tirar ela daqui." Foi bem enfático assim na coisa, e depois a coisa evoluiu de um jeito bem, porque a gente tinha preocupado em construir algo com a escola que estivesse disposta a construir algo. Obviamente, o local que não quer construir nada, não adianta a gente insistir, não adiantava a gente insistir. Isso assim, a gente vai falar assim, quem tem como pagar escola particular, ó, tem uma facilidade maior do que em relação a isso, mas o setor público ele tem as questões dele também que são muito inclusivas nesse aspecto. A escola pública ela vai receber essas crianças de um jeito melhor, e a escola particular ela tem essas nuances que você acaba tendo que achar um local que se adeque ao que você precisa que seja feito naquele momento e que esteja disposto a trabalhar conjuntamente. Essa que é a grande questão. A gente nunca transferiu exclusivamente para a escola a responsabilidade, a gente sempre dispôs a colocar todas as coisas que eram necessárias. A escola falava que tinha dificuldade com relação financeira, manter o professor de apoio para auxiliar em sala, e peraí, a gente auxilia nisso aí, para a gente tentar ver se melhora a coisa. Ah, tem alguma coisa que pode ser adicional? Uma terapia, atividade escolar extra? A gente foi acrescentando as coisas à medida que era possível. Obviamente, isso não é possível para todo mundo, infelizmente, sabe? Mas a grande questão aqui, no nosso caso, foi algo que auxiliou muito, justamente a gente ter esse processo de trabalhar conjuntamente. Questão financeira não faz a menor diferença, tá, gente? O que o goleiro aí do Cruzeiro colocou. Independente de quanto ele puder pagar pela escola, a questão de inclusão, de entendimento, de aceitação do neuroatípico na sociedade, ela passa por caminhos muito mais amplos do que questão financeira, pura e simplesmente. As pessoas acham que talvez financeiramente, o cara tem grana, vai ser fácil. Não é não, sabe? Não é mesmo. A sociedade ainda não dá conta de acolher a diferença, o diferente. Você queria te ouvir um pouquinho disso, assim. Existe realmente, de fato, no campo social, essa tentativa de normatizar, normalizar a pessoa autista. Hum. A gente for pegar principalmente os autistas nível 1 e 2, sempre vai ter aquela coisa, nossa, mas nem parece. Tem isso mesmo? As pessoas têm isso mesmo? Vocês não estão querendo ter vantagem com alguma coisa, não? Ao uso do espaço, que você vai levar num espaço qualquer cultural, que tem um espaço reservado. Elas estão tentando ter vantagem. As pessoas têm meio isso, sabe? Infelizmente, como se fosse uma vantagem que a criança tem uma neurotipicidade. É meio surreal, assim, mas as pessoas têm uma ideia meio, uma lógica meio perturbada com relação a isso, assim. É como se a pessoa fosse ter realmente uma vantagem ali, como se ela não tivesse um conjunto de dificuldades que determinam que ela tem aquela necessidade, não vantagem. São duas coisas muito distintas para a gente pensar nesse aspecto. Mas isso é, assim, em diversos campos, campo de se for em algum ambiente de cultura, as pessoas vão olhar com um olhar diferente. Se você está usando algo diferente, as pessoas vão olhar com um olhar diferente. Se a criança tem uma crise mais intensa, as pessoas vão encarar como birra, como pais que não têm o cuidado. Olha, esses pais não sabem educar esse menino. As pessoas têm uma capacidade muito grande de julgamento, né, do outro, sem observar o que, que o outro está passando. Isso ensina, para mim, como pai, ensinou muito a ter discernimento, assim, hoje em dia, de entender.
o outro. Então eu brinco falando assim, quando eu vejo uma criança chorando no shopping, arrastando no chão, querendo lamber o chão, eu só tenho que olhar porque passa, eu te entendo, eu te compreendo, eu me compadeço e entendo o que que você está passando aí nesse momento, sabe? Você consegue até rir agora, né? Assim, mas Ah, eu sim. entendo que o percalço é grande, né? Assim, mas muito, muito bacana, assim, o seu relato, né? Assim, de acolher, né? E entender a criança na sua diferença, na sua dificuldade, né? Assim, realmente é surreal as pessoas acharem que é uma vantagem, né? E não um direito, né? Muito bem. O Carol, queria te chamar um pouquinho aqui para a nossa conversa. A gente queria te ouvir um pouco também, né? Assim, enfim, como que foi seu percurso, né? Você estava me contando um pouquinho, né? Que você já sabia, sempre soube que tinha alguma coisa ali que demarcava uma diferença, né? De você com as outras pessoas, mas o nome autista veio na vida adulta. E conta um pouco aí pra gente da sua vida, como é que foi chegar até aqui, também quais que foram as suas dificuldades, os impasses, né? O que que você tem passado, né? Você relatou uma coisa muito forte aqui pra gente uns minutos antes. A gente queria te ouvir também aí, o que que a gente tem a alcançar, né, ainda. Pegando a fala do doutor Adilson ali, eu me vi direitinho. Um dia eu estava no supermercado, a pessoa virou para mim e falou assim: Você pode dar licença da fila preferencial, por favor? Eu falei: Mas eu tenho direito. Você não tem cara de que tem direito. Aí eu tive que tirar minha carteirinha de TEA e falar: Pessoa, o que que é isso? Aí foi toda uma aula, sabe, para poder explicar para a pessoa o que que é TEA, o que que é né, o transtorno do espectro autista e tudo. Na verdade, assim, há 30 anos quando eu estava na escola, né? Eu estou aqui denunciando a minha idade, mas não existia essa palavra, né? Ninguém falava isso. Então eu era antissocial, a menina que não conversava com ninguém, que não comunicava, que era birrenta, sabe? Eu tinha tudo aquilo ali, mas era mais uma questão de julgamento, não tinha nenhuma deficiência cognitiva, tá? Sempre fui as primeiras da sala, então sempre sentava no meu cantinho, não conversava com ninguém, prestava atenção na aula e ia super bem nas provas. Então não tinha uma deficiência cognitiva que talvez alertasse a minha mãe. A minha mãe sempre me deu muito apoio mesmo, e ela sempre teve uma forma de criação que me ajudou, mesmo sem saber. Então, assim, a gente fala assim, eu sou nível suporte 1 e é, ela sempre conversou comigo, muito mais do que às vezes impor algumas coisas, sabe? E isso me ajudou, porque eu tinha na minha cabeça assim, eu tenho que fazer isso, eu tinha todo um planejamento certinho na minha cabeça, e aquilo ali é como funcionava a minha cabeça, né? Às vezes, tinha de mudar alguma coisa de última hora. Eu travava, a primeira coisa que eu travava, eu não sabia o que eu tinha de fazer, e depois eu ia me organizando. Então, o fato de eu ter tido uma criação muito boa para mim, né? Eu tinha a minha mãe, eu tinha as minhas tias, eu tinha a minha família toda me apoiando, me ajudou um pouco a crescer sem muito impactos. Hoje, eu entendo que a forma como a sociedade está organizada é um pouco difícil ter toda essa rede de apoio, né? Eu vi o doutor Adilson falando aqui que é ele e a esposa tentando buscar apoio das escolas, né? Na minha época não era a escola, minha época era toda a minha família era grande, né? A minha família é grande ainda, ninguém faleceu, graças a Deus. Então, assim, eu tive todo o apoio dos familiares. Então, eu estudava, chegava em casa, minha família me apoiava, me ajudava. Nunca teve muito essa questão de julgamento, sabe? Assim, eu não conseguia olhar no olho, nunca consegui olhar no olho da pessoa. Isso era ruim, por exemplo, quando a gente fala de uma entrevista. A pessoa está mentindo. Não, não estou mentindo, eu estou tentando raciocinar, porque se eu tento olhar para o olho da pessoa, eu consigo, assim, eu não consigo pensar em mais nada, eu perco o raciocínio, eu me sinto incomodada, eu começo a suar, eu falei, não, deixa eu olhar para baixo, que eu vou concentrar e vou saber o que que eu tenho que falar, né? Então, às vezes as pessoas pensam que o nível de suporte um precisa de grandes coisas, e não é, a gente precisa de pequenos detalhes. Eu gosto muito de dar o exemplo daqui da própria ArcelorMittal, foi um exemplo simples. Depois da pandemia, a gente tinha de marcar locais.
E aí, quando a gente tinha de reservar uma mesa, e cada dia eu tinha de sentar numa mesa, aquilo ali me dava uma aflição. Eu tinha de ficar pensando, nossa, eu esqueci de marcar a mesa, meu Deus, aonde que eu vou sentar e não sei o quê. Eu vinha trabalhar assim, super ansiosa. Aí meu chefe notou, virou e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar um lugar fixo para você. Pronto. Meu desempenho foi outro, completamente. E assim, é muito engraçado porque neurodivergente às vezes não entende um pouco quando a pessoa fala em duplo sentido. E a primeira vez que eu viajei com meu chefe, ele ainda não sabia, ele chegou no evento e brincou comigo assim: agora que tá no evento, vamos todo mundo pro cinema. Eu olhei assim, diz ele que eu fiz aquela cara do tipo assim, o que que tá acontecendo? Acho que ficam uns 3 minutos, ele, Carol, eu tô brincando. Eu falei, tá, agora eu entendi, então vamos pro evento. E aí, a partir de hoje, toda vez que ele faz uma brincadeira, ele fala, Carol, eu tô brincando. Eu falei, não, agora eu já entendi. Agora eu já notei que quando você começa a rir, eu sei que você tá brincando. Então, ele se adaptou e isso fez eu ficar mais confortável no meu trabalho, fez o meu desempenho melhorar, sabe? Então, às vezes as pessoas acham que precisa de uma coisa tão grandiosa e são pequenos gestos que fazem toda a diferença. Que legal, Carol, esse seu relato, eu adorei, adorei saber a sensibilidade, né, do seu gestor, né, do seu líder. Agora, você falando, né, assim, a gente que é da área, estuda e tudo, quem é autista estuda, né, sobre o tema, mas para quem está nos escutando agora, o que que você acha que as pessoas ainda têm que saber? Assim, mas como que eu vou saber que, né, o que que tem de diferente na Carol, né? Porque eu estou olhando para a Carol, não tem nada de diferente de ninguém, né? Assim, mas quais que são as características assim de uma pessoa autista adulta, né? Que você poderia falar assim, olha, gente, o que que demarca a diferença, né? Que são às vezes com esses pontos cruciais aí, né, que vão fazer diferença no seu dia a dia, como você falou do supermercado, da adaptação no seu trabalho, né, assim, para as pessoas saberem, né, assim, e que você não tem que ficar, né, e por isso que a gente precisa, né, fazer o processo inclusivo que é de acolher você na sua diferença para você, enfim, poder trabalhar com tranquilidade, ir ao supermercado, enfim. Acho que o primeiro passo é perguntar antes de julgar, sabe? Assim, as pessoas hoje elas tendem a julgar muito rápido. Ah, você não tem cara de autista, você não é autista. Não, isso aí é mimimi de você, sabe? Assim, então, não julgar. Se a pessoa do supermercado, por exemplo, tivesse virado para mim e falado assim, oi, você tem direito de estar nessa fila? Porque eu sei que tem pessoas, né, que fazem coisa errada e entram na fila de forma equivocada. Mas se ela tivesse me perguntado, eu falei assim, eu tenho direito. Pronto, encerrado o assunto, né? Mas ela não, ela falou assim, você não tem direito. Ela já julgou ali, já falou assim, você não tem direito, você está fazendo coisa errada e etc. Então, para mim, acho que o primeiro passo é tentar evitar esse julgamento muito rápido. Se só já evitar esse julgamento, para mim, já ajuda. Que é o caso que o próprio doutor Adilson colocou, né? Eu vi a criança lá esperneando, querendo lamber o chão, e você já joguei o pai que não dá a educação. E às vezes não é, às vezes a criança tem né, um desafio adicional que você não está ciente. Então, a primeira coisa é não julgue sem saber, sem perguntar. Pergunte. Na dúvida, pergunte. Eu juro que eu não me ofendo quando alguém pergunta para mim e fala assim: oi, por que que você está nessa fila? Oi, posso te ajudar? Sabe? Oi, como eu posso melhorar? Eu acho que essa própria live aqui, né, que faz as pessoas entenderem melhor, conhecerem melhor, ajuda a gente a ter uma vida melhor. E o objetivo sempre é fazer com que todos tenhamos uma vida melhor, né? Cada um com o seu obstáculo. Esse é o meu desafio. Mas eu tenho certeza que a Brenda tem um, o doutor Adilson tem outro, né? E todo mundo aqui tem um desafio diferente. Aham, sim. É, e, assim, para as pessoas entenderem assim, então, mas o que que a Carol precisa né? Por que que ela tem que ter um lugar fixo, né? Assim, eu falo assim, quais que são as características que você acha que são importantes das pessoas entenderem, né? Que uma pessoa autista, né, para vocês às vezes faz muita diferença, uma rotina, né? Assim, algumas pessoas são mais hipersensíveis. Sim, eu pelo menos eu tenho momentos, né? Alguns momentos até a gente às vezes até regride para dois. Mas assim, a gente poder ficar em silêncio. Ah, eu estou em silêncio porque eu estou tentando concentrar. Não é porque eu estou chateada, não é porque eu estou sendo antissocial, nada disso.
não exigir o contato visual, dá tempo da gente preparar. Às vezes, você está conversando, a pessoa não te dá tempo de você pensar. Ela fica aflita, ela começa a te cortar, aí você começa a, tipo, não conseguir falar, porque você precisa de um tempo para parar, para pensar, para falar, né, do que você quer. Respeitar as crises e o ponto crucial para mim é não minimizar as dificuldades, sabe? Assim, eu tenho algumas dificuldades, algumas coisas que eu já aprendi a lidar, né? Pelo menos a minha experiência é que eu consigo me adaptar muito bem, e isso às vezes gera que as pessoas falarem isso, falam assim, você não tem, porque você se adapta muito bem, então você não precisa de nenhum tipo de apoio, você não precisa de um auxílio, isso é mimimi de você. E não é, assim, eu consigo desenvolver melhor, por exemplo, já falei isso com o meu chefe, às vezes eu espero dar 18 horas, que é quando o escritório fica vazio, ponho o meu foninho e ali eu começo a trabalhar, assim, e rendo o que eu não rendi o resto do dia. Às vezes, durante o dia, tem gente conversando, falando, eu não consigo render tanto quanto às 18 horas. Então, o que que a gente fez? Eu aproveitei o horário flexível, eu já chego às 9, exatamente para ter essa última hora mais tranquila para poder trabalhar. Um ponto que eu acho que é muito interessante também é ter um ponto de apoio quando a gente tem interações em grupo. Então, geralmente, às vezes eu vou para uma reunião, alguma coisa assim, alguém vai comigo. Então, no caso, eu fiz uma reunião hoje, 9 horas da manhã. O Marcelo foi comigo, meu par. Ele ficou ali de ponto de apoio, para me ajudar mesmo. E aí, no momento, né, que entrou no que seria o campo dele de atuação, ele comunicou e tudo, mas basicamente ele me deu apoio, a segurança que eu precisava naquele momento. E assim a gente vai. Meu marido me acompanha muito, né? Festa para mim é terrível, né? Porque é aquele tanto de gente que eu não conheço, eu fico apavorada e assim, eu passei muito aperto com meu ex-marido e com minha ex-sogra, sabe? Minha ex-sogra hostilizava mesmo. Falou assim: essa menina não conversa com ninguém. Ela nem gosta de você, ó, ela não conversa, ela não fala nada, ela nem fala te amo. E meu marido atual não. Ele entendeu, sabe, assim, a forma como funciona. Ele foi, inclusive, fazer cursos. Hoje ele é professor de crianças atípicas, porque ele entendeu como funciona e se deu tão bem nisso que ele começou a seguir essa carreira. Então, esses são os principais desafios para mim. É a pessoa entender que a gente tem algumas. Eu até brinquei contigo, né? Eu sou neurodivergente. Eu não sou deficiente. Eu não tenho nenhum tipo de deficiência cognitiva. Eu não sou nem mais nem menos que ninguém. Eu só tenho desafios diferentes de uma pessoa que não é neurodivergente. Então, eu acho que o respeito seria o principal aqui. Ah, que legal demais, Carol. E quando você estava dizendo, eu estava aqui pensando, nossa, nem é tão difícil assim, né? Se a gente pensar bem, né? Não minimize, Realmente, minimize minhas dificuldades. não do ponto de vista das suas dificuldades, mas do ponto de vista de nós compreendermos você e permitirmos essas adaptações ou, enfim, adequações, né? Assim, pô, né? Permitir uma pessoa para te dar um apoio, né? Não vejo problema nenhum nisso, né? Assim, Sim. né? Permitir que você fique num espaço mais silencioso. Todo mundo, na verdade, deveria até para conseguir concentrar para fazer determinadas ações, né? Assim, então, Uhum. do ponto de vista do lado de, né, de cá do trabalho, do campo social, são pontos possíveis, né? Assim, como você está dizendo, né? Assim, Sim, você ter o direito de fazer o acesso a uma fila né, diferencial, né? Assim, com essa identificação, né? Assim, então, agora, um ponto interessante que você disse também é que as pessoas confundem muito, né? Assim, o autista com uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Né, assim, são coisas diferentes, né? Eu queria até isso. pedir ajuda também, queria que você falasse um pouco disso e que o doutor Adilson também participasse desse ponto, né? Assim, como que a gente pode distinguir aí, que as pessoas podem, né? Ah, então eu não posso falar com a Carol, né, diretamente, né? Como que eu vou acessar ela? Como que eu falo com a adolescente uma coisa, né? Será que ele vai me entender? Acho que as pessoas têm na fantasia delas, no imaginário, de que, né, elas pensam muitas coisas, né, que são difíceis e muito, né, isso infla, né? E acho que é bom a gente distinguir, né?
Eu acho que o desconhecimento passa muito disso, né? A gente tem um gestor de viagens da CEMI e ele é deficiente visual. E aí eu tenho dificuldades, às vezes, de ajudá-lo, porque eu não sei como. Então, assim, aí eu falo com ele assim, Rafa, o que que eu posso fazer para te ajudar? E ele não se incomoda, pelo contrário, ele fala assim, Carol, faz isso, me guia assim, assim, assado, me leva a tal ponto. Eu peço a ele para me informar como ajudá-lo. E é da mesma forma a pessoa que tem TEA, né? Eu acho que eu falei, pergunta, oi, como que eu posso te ajudar? Porque a pessoa sabe, fala assim, olha, nesse momento agora eu preciso colocar o fone, tudo bem para você? Então, acho que o conhecimento, né, ou, por exemplo, no caso de uma criança, às vezes ela não vai saber se expressar tão bem. Então, pergunte ao pai, fala assim, pai, como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? O conhecimento, ele vai ajudar a tentar reduzir esse suposto abismo que a gente tem, sabe? Porque não é um abismo tão grande, igual você falou, né? É uma coisa, às vezes, simples, que dá para fazer, que já é, ajuda demais a pessoa. Sim, certamente. Adilson, queria te ouvir também, assim, desse ponto aí. É, como a Carolina coloca, acho muito interessante esse aspecto que ela coloca do ouvir, do respeito às pessoas e principalmente no cuidado que você tem que ter com isso, sabe? Que vocês estavam comentando, eu lembrei da história da Carly Fleshman, que é uma autista nível 3 suporte americana, acho que é americana, não me lembro bem, que ela não verbal, não fala nada, teve aquele autismo que as pessoas imaginam que todo autista vai ser, assim, né? Quem é mais leigo. E aí você vê nas imagens dela, as pessoas tinham uma ideia que ela não conseguia, não tinha nenhuma outra coisa ali. Por isso que é interessante da neurodivergência, as pessoas entenderem isso um pouco. Porque a Carly Fleischmann, um dia ela estava chorando, gritando, uma crise mais intensa. Como ela não é verbal, o pai dela não entendia, ele já para tentar aliviar um pouquinho a tensão, ele saiu dali e deixou o tablet do lado dela, assim, largou o tablet ali e foi para lá. Quando ele voltou, estava escrito no tablet: Me ajude, dor de dente. A Kali Fleischmann tem um monte de livros escritos hoje em dia. Isso mudou um pouquinho a dinâmica, na verdade, as pessoas entenderem o seguinte: mesmo o autismo nível 3 de suporte, a pessoa tem compreensão, às vezes, do que está acontecendo ali. As Então, autobiografias falam muito disso, né, é, doutora Adilson? o respeito que você tem que ter. Então, às vezes, quando você vai com uma criança dessas, é importante você falar as coisas antes, né? Antecipar as coisas antes. Mesmo que a criança pareça que não está prestando atenção em nada, é legal você falar, pô, olha, vou fazer tal coisa, porque se essa antecipação ajuda a acalmar um pouquinho os processos. Mas é principalmente respeito, sabe? Eu acho que é meio básico, isso parece, né? Estranho a gente estar falando disso assim, mas é respeito básico mesmo, do outro, assim, sabe? De respeitar o outro, de entender o outro, de falar com o outro assim, posso ajudar? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Ah, peraí, é uma criança, como é que eu lido com uma criança normalmente? Assim, eu explico, eu falo as coisas para a criança. E é a mesma coisa nesses casos, sabe? Com nuances que vão oscilar um pouquinho. Às vezes a criança não quer ter contato. E o pai ou a mãe dela vão ter uma noção melhor disso do que outras pessoas, sabe? Ou a questão da hipersensibilidade auditiva ou tátil que algumas dessas crianças têm. Então, a percepção de respeito acho que é essencial, que casa muito com o que a Carolina comentou agora há pouco, dessas questões, sabe? Os livros da Carla são muito bons a serem lidos. Eu acho legal, assim, quem tiver interesse, depois leia, porque ela dá uma noção muito boa dessa questão do que se passa dentro dessa pessoa e de como isso é, por mais que as pessoas achem que é sofrido por os outros, às vezes para eles é muito mais do que para quem tá ali externamente participando do processo, sabe? Assim, não, excelente exemplo. Eu estou aqui escutando vocês, né? Ou seja, nós, a sociedade civil, precisamos muito aprender, né, sobre não só autistas, né? Como a Carol estava dando exemplo do colega que tem uma outra deficiência e que, enfim, a gente precisa talvez escutar mais os autistas. Vocês acham isso, Carol e Adilson, né? Assim, Conhecimento liberta.
Eu acho que é Hum, essa a ideia. E se ouvir quem passa pela coisa, é a melhor forma de se aprender alguma coisa. Eu tenho uma ideia assim que ninguém é mais especialista no corpo dele do que a própria pessoa. Ninguém é mais hum, especialista na Carolina do que a Carolina, ninguém é mais especializado na Brenda do que a Brenda, e por aí vai. Então, ouvir o outro é muito importante, né, nisso. Só que a gente tem um problema na sociedade moderna, né, que é o que Jean Paul Sartre falava, né, o inferno é o outro. Eu estou sempre vendo o inferno no outro e o céu em mim. Só que tem o céu no outro também que eu tenho que enxergar nele, entendeu? E para entender isso, eu tenho que escutar outra pessoa, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter essa capacidade de entendimento do outro também. Então, ouvir o outro para aprender com ele é importante. Se colocar na postura de aprendiz, de quem vai aprender algo com alguém sobre aquela pessoa. Não sei se a Carolina concorda comigo. É ela que está no lugar de Sim. fala melhor com isso. Não, eu gostei muito dessa fala. Conhecimento liberta, né? Conhecimento é que é o que eu falei, assim, eu não, nunca tinha encontrado com deficiente visual. Então eu ficava insegura do tipo assim, eu vou encaminhá-lo e eu acho que, sabe aquele medo do tipo assim, se eu não avisar que tem alguma coisa no chão, ele vai tropeçar, ele vai cair, a culpa vai ser minha e eu vou ficar sem graça. Então eu preferi perguntar. E aí eu acho que comigo é a mesma coisa, né? Se a pessoa vira para mim e fala assim, Carol, tudo bem se isso, tudo bem aquilo, ou, por exemplo, a menina do caixa, né, se tivesse me perguntado, tipo assim, oi, você tem direito de estar aqui e tal, eu teria explicado, seria mais tranquilo do que realmente, assim, a pessoa assumir certas coisas, fazer um julgamento rápido ali e às vezes não é o real. sim. Outro ponto, assim, que eu acho que é muito importante da gente retomar, né, nesse mês de conscientização me parece, não sei o que que vocês acham da experiência de vocês, que a gente está vivendo um momento que a gente tem muita informação, né? Assim, o autismo é isso, tem um tanto de palestrante, tem um tanto de especialista, e você entra no Instagram. É isso, né? Esse mês, então, pipoca um tanto de coisa. Você vai na internet, você vai no jornal, né? Assim, mas eu queria ouvir de vocês, né? Assim, existe ainda um descompasso entre aquilo que dizem ou que dizem sobre, que estão falando aí de vocês, e aquilo que é a realidade, né? Factual, né? O que que é o autismo, o que que é a experiência diária? Eu acho que, desculpa, doutora Dilson, pode ir. Não, eu acho que tem realmente muito modismo. Eu não posso dizer que não tenha. Então, por isso que todo mundo que às vezes brinca e fala assim, eu sou autista. Eu falei, você já foi no médico? Primeira coisa, você precisa se diagnosticar. Até por isso que eu procurei um diagnóstico, porque eu me sentia daquela forma, mas aí alguém falou assim: Mas você já foi no médico para falar isso? Eu falei: Não, realmente nunca fui. E assim, foi desde o primeiro, foram várias entrevistas, né? Foi todo um processo, foram vários testes. E eu lembro sempre da fala do psiquiatra na primeira consulta. Ele falou assim: Carol, hoje em dia a forma como a sociedade está organizada, ela gera muitos falsos autistas, porque as pessoas tendem a viver cada um na sua bolha, no seu mundo, e isso tem alguma coisa, né? Um sintoma, se é que eu posso falar assim. Desculpa, eu não sou de biológicas, então se eu estiver falando errado, doutora Adilson me corrige aqui. É um sintoma do autismo, mas o autismo é muito mais do que isso. É muito mais do que às vezes ser antissocial e ter dificuldade nas interações sociais. Tem outras coisas. Então, não é porque hoje eu tenho uma criança que está no tablet o tempo inteiro e não quer conversar com ninguém que ela é autista. Não, então, assim, que ele falou assim, olha, tudo o que você está me contando aqui nesse relato indica que você é autista, mas vamos fazer testes, que eu preciso ter certeza. Eu não posso te dar um diagnóstico só com base no seu testemunho. Então ele chamou a minha mãe, chamou meu marido, chamou minha tia, fiz testes, mais testes, tudo isso para que eu falasse assim, ok, com certeza você é autista. Exatamente para não ter essa dúvida, sabe? Então, doutora Gilson, por favor, me complementa aqui, se eu estou falando alguma besteira em questão biológica, eu não Não, sou de biológicos. de modo algum, não tô falando besteira nenhuma. Eu acho que é perfeito o que você comentou. O modismo, ele tá aí, ele é extremamente problemático e grave às vezes, porque é um conjunto de pessoas, às vezes, sem embasamento adequado, falando as coisas mais absurdas que tem no mundo e as pessoas ouvem isso como verdades. Isso é um grave problema que a gente tem atualmente.
que é até da questão de pensamento crítico das pessoas, né? De procurar naquilo ali o que tem a verdade, ou ali está falando a verdade que ela quer ouvir. São duas coisas distintas às vezes, sabe? Às vezes está sempre falando uma verdade que ela quer ouvir ali no caso e que, ah, não, aqui é só usar essa coisinha aqui que o autismo vai curar da pessoa. Tem essas bobagens aí, sabe? Como se fosse algo para ter cura, assim, uma doença, alguma coisa assim específica. E é isso que a gente tem que trabalhar. Transtorno de neurodesenvolvimento. A Carolina fala muito bem a coisa, né? Não é uma coisa que surgiu assim. Nossa, a criança estava indo super bem, ela brincava, fazia de tudo até os 4, 5 anos de idade. Quando ela começou no tablet, aí que ela começou a ficar antissocial, que ela quer ficar. Não, o tablet ele é feito para isso mesmo, para você ficar ali. Você adulto não fica horas ali mexendo naquilo também? Não necessariamente não. Então, tem todo um contexto para diagnóstico isso que é muito mais amplo do que a internet às vezes passa. As pessoas passam uma facilidade das coisas que não é tão simples assim. E a construção diagnóstica, às vezes, vai demorar um tempo muito grande, que é o que a Carolina falou, que foi com ela, foi com os pais dela, entendeu a história, entendeu o desenvolvimento dela para ir chegar no que era adequado. Por que que isso é importante? Porque determinadas outros transtornos, eles podem se parecer com o autismo, né? Transtorno esquizotípico, ou esquizoide, ele também tem aspecto de interação social. Ele não quer interagir socialmente. Não significa que ele é autista. Ele tem, na verdade, um outro tipo de transtorno, que é outra coisa. Hoje em dia a gente não está nem ouvindo mais falar de transtorno esquizotípico e esquizoide, porque não se fala tanto disso, então a pessoa fica nessa coisa por causa do modismo mesmo, do autismo, e talvez a pessoa tenha uma outra coisa, que precise de outra dinâmica de cuidado diferente do que é no autismo, que às vezes talvez vai até atrapalhar em certas coisas, se ela tiver um diagnóstico inadequado, ou seguir uma linha inadequada de acordo com o que ela viu lá no Instagram. Isso é muito difícil, assim, convencer as pessoas disso, especialmente com redes sociais, com a influência que está hoje em dia, sabe? Às vezes um influenciador chega aí, ele tem 5 milhões de seguidores, ué, mas ele tem 5 milhões de seguidores? Como é que você quer saber mais que o cara que tem 5 milhões de seguidores? Gente, eu já ouvi isso em consultório, tá? Uma vez, eu já ouvi isso. E aí eu rebato com aspecto científico, basicamente, que é o que eu consigo fazer, sabe? Nesses casos. Eu acho muito Nossa, interessante. Oh, desculpa, Brenda. Eu vi uma vez, eu estava vendo ó, coisas de internet, né? Ah, porque dormir assim com a mão é sinal de ser neurodivergente. Aí minha mãe, cara, eu também sou neurodivergente. Eu falei, não, peraí, que não é só isso, não. Minha mãe mandou tanta feliz, ah, acho que você pegou de mim. Eu falei, peraí, que não é bem assim, não é pegou de mim, não é porque você dorme assim que você é neurodivergente. Não é só isso, tem mais coisas. fica indiscriminado, né? E não é assim, né, gente? Então, o espectro, né, ele é amplo, né? Existe autismos, porque cada autista é único, né? Mas existe uma diferença estrutural do autismo para outras questões, né? Assim, e nem tudo é sintoma, né, gente? Dormir de um jeito é só uma preferência, isso não é um problema, Exatamente. né? Assim, Exato. é surreal, assim. Não, não, excelente ouvir vocês, muito bom mesmo. Eu queria ouvir assim de vocês assim, em que momento assim que vocês poderiam dizer assim de localizar que vocês lembram, têm uma memória de que, né, assim, ah, foi nesse dia eu me senti muito incluído, né? Assim, ah, eu senti que minha filha, nossa, foi realmente uma inclusão, não foi capacitismo, não foi uma adaptação qualquer, mas realmente eu me senti incluído. Por favor, Carol, você primeiro. Ah, eu acho que, nossa, foram várias situações. Como eu falei, eu fui muito abençoada, assim, desde a infância. Eu sempre fui muito incluída pela minha família, sempre me deu muito apoio, pelo meu atual marido também e pelos meus colegas de trabalho também. Então, eu citei aqui, né, o exemplo do meu chefe, do meu gestor, que falou assim, olha, tá, eu tô vendo que você está tendo um estresse, vamos colocar um lugar fixo, realmente esse respeito de, ah, deixa a Carol colocar o foninho dela e trabalhar, tranquila. Então, eu, graças a Deus, assim, os momentos que eu passei de não inclusão foram mais raros do que os de inclusão. Então, eu fui uma pessoa muito abençoada. Os de não inclusão geralmente são de pessoas que desconhecem, que é a pessoa do caixa do supermercado, ou da fila da aeronave, ou da grávida que estava atrás de mim da fila falando por que que eu estava na frente dela. Então, assim, geralmente são pessoas desconhecidas. As pessoas com as quais eu convivo, elas
me acolhem muito bem, eu me sinto incluída, eu sou abençoada. Que bom. Caso Você, específico Adilson. da gente com Clara, a família, obviamente, os amigos acolhem muito, assim, é uma coisa que um contexto muito grande, assim, de pessoas que vivem o processo conjuntamente com a gente e que conseguem fazer esse acolhimento. Mas se eu for para citar, assim, um momento que eu vi mais isso, por incrível que pareça, foi numa época que eu fui médico de roça, tá, gente? Quando eu me formei na faculdade, fiz medicina de família, eu fui ser médico de fazer uma coisa chamada medicina rural. Não se falava muito disso na época, não. Que é uma sub-ramo da medicina de família, que você vai para uma cidade do interior e você é tudo daquela população lá. Você faz de partos de urgência, cirurgias, atendimento de urgência e emergência, de tudo. E aí, nessa cidade de interior, uma cidade de 5 mil habitantes, o acolhimento era absurdo. Porque acho que a cidade menor, por ser uma micro-sociedade, né, ali, ela meio que acolhe todo mundo. Então, assim, tem o esquizofrênico da cidade, que todo mundo meio que acolhe ele, assim, na cidade, tem meio essa coisa dentro da cidade, sabe? E o acolhimento a ela nesse período foi muito grande, da escola, que fazia um processo e trabalhava com a coisa, e das meninas que brincavam com ela, que uma menina dessa cidade, tá, 150 quilômetros de Belo Horizonte, essa menina é amiga da minha filha até hoje. E elas conviveram quando elas tinham 5, 6 anos de idade. E elas convivem, conversam. Quando a menina vem em Belo Horizonte, elas encontram. Então tem uma interação muito grande. Foi talvez um momento que teve um maior processo de acolhimento, assim, de ponto de vista externo, não de família ou amigos, para ela, sabe? Uhum, nossa, que legal, que interessante, né? Assim, ver como que o próprio o espaço físico, né? O efeito disso no campo social, né? Assim, uma cidade pequena, cidade grande, né? Assim, os efeitos, como que a sociedade daquele lugar se configura, né? De forma diferente, e pode atuar aí, né? Assim, de uma maneira mais acolhedora, né? Assim, muito legal. Eu queria ouvir de vocês, assim, o que para a gente ir caminhando aí para o fim. O que que vocês gostariam, né? Assim, o que que vocês pensam assim? Ah, eu gostaria que fosse diferente para o futuro, né? Assim, a Carol, que é adulta, o que que ela pensaria assim? Ah, para as crianças de hoje, né? Assim, que são autistas e que, né, vão se tornar adolescentes e adultas, né? Assim, e o Adilson que pensa também, né? Assim, especialmente para né, para as paternidades e maternidades atípicas, né? Assim, qual que é o desejo de vocês aí? Bom, eu gostaria que realmente assim que tivesse uma divulgação, que as pessoas conhecessem, porque eu acho que com conhecimento vem o acolhimento, né? A doutora Dilson bem colocou, falou assim, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, tinha um acolhimento muito maior do que às vezes numa cidade grande, onde poucas pessoas se conhecem. E como eu citei, né, todos os momentos de não acolhimento que eu passei foram com pessoas desconhecidas, ou seja, com pessoas que não tinham a noção ali do que estava acontecendo e não se preocuparam em perguntar. Então, o que que eu desejo para que, né, uma sociedade no futuro é que as pessoas conheçam, elas sejam mais empáticas e elas sejam mais, que busquem saber antes de julgar. Então, e não tenha preconceito, né? Assim, o neurodivergente, ele não tem nenhuma deficiência cognitiva, intelectual, ele só funciona de uma maneira diferente, mas ele é plenamente capaz, né? Ele é plenamente, é, é realmente capaz de fazer aquilo que uma pessoa que não tem uma neurodivergência é capaz também. Lindo te ouvir, só antes do Adilson falar, né? Assim, que é curioso porque vamos dizer assim, uma das características, né, que se diz do autismo é da dificuldade de ter empatia, né? Assim, que a teoria da mente fala, o autista às vezes tem dificuldade de reconhecer as emoções de si e dos outros, né? Mas o que a sociedade o tempo inteiro faz é não reconhecer. Né, assim, o autista na sua condição, na sua diferença, né, assim, então achei maravilhoso você ter apontado isso, né? Assim, que a empatia e querer saber e querer e te ouvir, né? Aqui, como a gente está fazendo agora, é uma das coisas primordiais para a gente realmente conseguir avançar, né? É porque o reconhecimento, ele parte do princípio que, teoricamente, você tem que olhar e já saber. Então, isso para nós, às vezes, é difícil.
né? Assim, olhar e falar assim, não, aquela pessoa está triste, aquela pessoa está feliz, o que que ela espera que eu faça? Isso às vezes eu não consigo. Mas se alguém vira para mim e fala assim, Carol, eu tô triste, aí eu sei que eu tenho que acolher aquela pessoa porque eu sei que ela está triste. Agora, se ela não chegar chorando para mim, às vezes eu não vou reconhecer. E isso não significa que eu não sou empática, é só porque eu não consegui entender que ela está triste naquele momento. Mas Sim. eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, não vou citar o nome por respeitar ela, mas que ela é extremamente emotiva. E aí ela chega para mim e fala: Carol, preciso conversar agora. Preciso de um abraço agora. Então eu sei que ela precisa de um abraço, porque ela me fala. Agora, a pessoa que não me fala, eu não vou saber. E aí vai virar e falar assim: aquela menina ali não quer nem saber da gente. E não é, porque às vezes eu não reconheci. Não, Aham, não é claro, falta de empatia, eu juro. Às vezes é falta de claro, reconhecer. claro, sem dúvida. Aham. E aí, Adilson, a gente quer te ouvir também. O que que você Tá? deseja aí para o futuro? Hum, Futuro é Eu, agora, eu né? acho que mais eu acho que mais aquilo que a Carolina coloca mesmo, sabe? Que as pessoas tenham mais conhecimento do assunto para poder entender um pouco melhor. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é que os pais das crianças, elas não se sintam sozinhas no mundo. Isso acontece muito, tá? O pai ela acaba meio que se isolando. A pessoa acha que ela está no oceano, que só tá ela ali boiando naquilo. E a partir do momento que você passa a viver, você começa a entender que tem diversas pessoas e se aprende muito com os outros nessa vivência, assim, ao longo do tempo, sabe? De entender, de compreender, de entender como é que o pai lida com o filho, de entender como é que você vai conduzir a coisa com o seu e procurar informações mais adequadas, sabe? Tomar cuidado com as informações fáceis demais. Às vezes o caminho fácil demais, às vezes não é o melhor caminho, não. Quase sempre não é, sabe? Porque assim, o caminho no transtorno espectro autista, ele é único para cada um. Não tem como falar para vocês que ele vai ser o mesmo e esse caminho aqui é o certo, porque se alguém dá um caminho único para todo mundo, tem coisa errada. As crianças não são iguais, seja neurotípico ou neuroatípico, neurodivergente ou neurotípica, não tem a menor. Todas são diferentes em si, e vão ter nuances distintas para cada uma de cuidado que você tem que ter. Então, o pai não tem, eu espero que ele nunca se sinta sozinho nesse universo mais, sabe? Que ele entenda que tem, que ele procure informações mais corretas, assim, e as mais precisas com relação ao problema dele, que às vezes não são as mais fáceis, mas que são as necessárias para conseguir ter um caminho adequado. Uhum. Não, ótimo. Acho que vocês foram muito claros, né? Assim, excelente. Vocês não estão sozinhos, né? Quando você falou assim, parece que está num oceano, né? Assim, nossa, Logo, até logo no dói de início, o ouvir, diagnóstico né? especialmente no início, né? Quando você Uhum. tem esse diagnóstico no início, e antes ainda, quando você não tinha tanta informação do assunto, aí era mais ainda. Hoje em dia tem mais informação, e aí que é o risco que a Carolina falou. Tem tanta informação que se corrige para os caminhos errados, no fim das contas. Mas no início era bem, bem difícil, assim, essa coisa da pessoa se sentir sozinha e não entender como vai seguir daí para frente, como vai fazer as coisas, como é que vai fazer para aquilo seguir de um jeito legal, sabe? Uhum. Sim, sim. Agora, só pegando aqui um pouquinho as perguntas que a nosso público que está nos assistindo, queria agradecer o engajamento do pessoal. Tem uma pessoa que está perguntando aqui como que funciona o diagnóstico na fase adulta. A Carol falou um pouquinho, né, como é que foi a experiência dela, né, de coleta de informações não só com ela, né, mas com a família, né. Queria que vocês falassem brevemente aí para a gente ir finalizando para responder a pergunta. Comigo foi assim, marquei uma consulta com um psiquiatra, ele direcionou também para um psicólogo, né, e foi um diagnóstico em conjunto, foram várias reuniões, inclusive com familiares meus, para poder entender, tem questionário, tem testes, é algo bem meticuloso. Exato. Entendi. Um monte de testes são feitos, na verdade, para diagnóstico na fase adulta. Diagnóstico na fase adulta vai ser normalmente o nível um de suporte, porque ele passa aquele período da infância, como a Carolina falou, né? A pessoa que é muito boa na coisa, mas ela interage menos, ela tem algumas características assim, ele é um pouco diferente. Passa meio que batido ao longo do tempo, e como a gente tinha pouco conhecimento no passado sobre o assunto,
Aí a pessoa chegou na idade adulta e aí que ela vai entender essa diferença dela, esse entendimento de que ela está diferente com relação ao mundo, e aí que ela acaba procurando ajuda. E aí tem um conjunto de procedimentos que são feitos, testes de entrevistas do ponto de vista com familiares, com outras pessoas, para poder chegar num diagnóstico preciso, tá? Ah, ótimo, não. Beleza, muito esclarecedor. Bom, gente, nós estamos caminhando aí para o fim da nossa live. Eu já queria aí agradecer muitíssimo Carol e Adilson por terem topado, terem vindo, né? A fala de vocês foi muito preciosa, aprendi muito. E eu tô saindo esse sentimento de que a gente precisa escutar mais as pessoas autistas, sejam elas adultas, crianças ou os adolescentes, os pais, né? Assim, a gente fica às vezes muito voltada aqui, né? O que que eu sei, né, como profissional, mas eu acho que a gente precisa realmente, né? O Adilson deu o exemplo das autobiografias, né? Os autistas eles podem, às vezes, não emitir a fala para você, mas eles podem se comunicar de muitas maneiras. Uma delas é a escrita, né? Então a gente tem livros, né, de pessoas que relatam as próprias experiências na infância, da adolescência, né? Ou se comunicam com os pares por meio de chats, enfim, tem muitas maneiras, né, da gente se comunicar, né? É, Vocês querem fazer uma última fala para a gente caminhar para o fim? Eu vou puxar só um gancho no que você falou de muitas maneiras de se comunicar. E às vezes, por exemplo, às vezes, assim, todo casal tem problema, né? E aí, às vezes, eu tô tendo alguma divergência com meu marido, às vezes a gente não consegue comunicar porque eu não consigo ordenar os meus pensamentos da maneira correta para fazê-lo entender o meu ponto de vista. A gente para, respira, separa e começa a conversar via Zap. Porque ali eu consigo parar, pensar e organizar meus pensamentos. E aí, para quem olha de fora, fala assim: gente, que povo esquisito, estão fazendo DR via Zap. Não, mas é a maneira como eu consigo ali fazer e a gente chega num ponto. Então, tô casada há 10 anos, tá? Então, super feliz com meu marido, deixa eu deixar aqui bem registrado. Mas nesses momentos, às vezes, de ajuste, a gente procura outras maneiras, né, de chegar num consenso. Quando a gente, por exemplo, até abri aqui para vocês, eu vou fazer um cartão de Dia dos Namorados. Ele é uma pessoa que adora escrever, ele escreve um testamento. Eu escrevo assim: amor, te amo, beijos, Carol. Aquilo ali para ele é um mundo, porque ele sabe que me esforcei com aquilo ali. Aquilo ali, para mim, foi assim, é difícil, porque eu não sou muito bem de palavras, de escrever. Graças a Deus, o chat GPT começou a ajudar a escrever cartões maiores e melhores, mas essa era a minha maneira. Mas assim, eu não sou de palavras, eu sou de gestos, e ele sabe plenamente que eu o amo, né, de todo o coração, e ele também. Então, a maneira de se expressar, às vezes é escrita, às vezes é fala, às vezes cada um tem a sua maneira. Lindo, Carol, eu adorei esse relato, viu? Maravilhoso. Que bom, né, que você tá. É tão bom a gente escutar, né, assim, Carol feliz, tá casado, tem relacionamentos autistas, namoram, né, gente? Sim, Se casam como qualquer pessoa, né? Então, vamos, né, tirar essas fantasias, né, sobre a pessoa autista, né? Adilson, você quer fazer uma última fala? Eu quero agradecer, assim, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a experiência como pai, principalmente, não como profissional de saúde, de autismo. Ah, eu posso dizer que é aquilo que eu falei, sabe? Eu sou grato todos os dias por Clara e pela forma como eu tenho Clara e tenho Bento. Bento é neurotípico pesado, no sentido restrito da palavra, até diferente, assim, mas eu sou muito grato todos os dias, assim, e quanto eu aprendo com ela, né? Principalmente nas questões mais de entender a simplicidade da vida, assim, de estar feliz com pequenas coisas da vida. Ela está feliz com coisas mínimas, assim, que às vezes a gente não dá valor como a gente deveria. E ela ensina isso pra gente todos os dias, sabe? Com essa questão do dar valor a essas coisas mais bobas, mais simples da vida, que a gente considera bobas, na verdade, que não são. Eu acho que é uma jornada muito bacana, sabe, de viver. É uma jornada que eu sou extremamente grato, assim, por estar nela, assim, e por participar dela todos os dias. E um dia desse eu estava lembrando, há uns anos atrás, na verdade, né? A, a tia dela estava brincando com ela, falou assim, nossa, Clara, olha que mesa fofa. Tinha que a mesa era bonita.
Ela olhou assim, riu, olha, deu 3 batidinhas na mesa para sentir se era fofo ou se era que estava sendo estranho, aquela coisa de ser fofa, sabe? Que é a questão clássica. E a gente riu muito disso, que talvez em outra época fosse algo que causasse sofrimento, de não estar entendendo essa coisa. Mas como muda a cabeça da gente com relação a isso, e como isso é bacana no intuito de dar leveza para a vida, sabe? Eu acho isso muito bacana, assim. Eu sou grato demais, eu quero agradecer você por ter a oportunidade de falar disso aqui e do tanto que eu amo essa menina e como ela me transforma todos os dias. Obrigado. Ah, que lindo, gente. Eu amei, viu? Muito obrigada, aprendi muito com vocês. Parabéns, né? Assim, é, enfim, por essa abertura para a vida, para falar, né? Acho que a gente precisa realmente aprender muito, né? Assim, com vocês, né? Então, muitíssimo obrigada. A live vai ficar gravada, né? Então, depois vocês, todo mundo pode acompanhar aí nas nossas plataformas aí da Aberta Saúde, nas redes sociais, né? É, eu, né, estou muito grata por esse momento, né? Ou seja, a gente está falando de autismo, não é apenas da visibilidade, mas é mudar a maneira como a gente olha, escuta e convive com a diferença, né? Porque a inclusão de verdade, ela não acontece no discurso, mas na vida diária, né? Então, um beijo, fiquem bem e em breve nos vemos novamente. Tchau, gente, obrigada.